Depois de muito tempo, fazia um bom tempo que eu não tinha uma oportunidade tão preciosa como essa de pregar na tarde da bênção. Eu agradeço o presbítero Éder que me fez o convite de estar aqui nessa tarde para juntos adorarmos a Deus. Somos amigos há um bom tempo. E eu quero dizer aos irmãos que eu achei essa igreja um lugar bastante agradável, porque eu vi que aqui tem um povo de convicção, que crê e que espera no Senhor. Irmãos, o mais importante nessa noite não é a quantidade de pessoas. O importante é o propósito de nossos corações. Deus não está interessado muito em grandes multidões. Claro que o Senhor quer salvar a todos e a igreja deve lutar por multidões de almas salvas. Mas o que Deus procura é homens apaixonados, homens de compromisso com Ele. Eu quero aqui, meus irmãos, ler uma passagem da Bíblia que está em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 8. Estarei lendo aqui alguns versículos salteados aqui, no versículo 8 até o 12, até o 13, na verdade. Eu estou lendo 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 13. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha com um pouco de água para que eu beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para que eu e meu filho comam e depois morramos. Elias lhe disse: não temas, e faze conforme a palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois para ti e para teu filho. Deus nos abençoe. Eu convido os irmãos a fechar os seus olhos só alguns segundos, para nós concentrarmos em Deus nesse momento. Senhor Deus, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa grandiosa e riquíssima oportunidade que o Senhor me concede mais uma vez. Senhor, nossos corações estão abertos nessa tarde e nós queremos ouvir que o Senhor dê-nos uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem de renovo, em nome de Jesus. Meus irmãos, vindo aqui nessa igreja, senti uma alegria muito grande, porque me recordei da íntegra da minha fé, onde eu aceitei Jesus Cristo juntamente com o pastor Éder, com o presbítero Éder, ali no internato, no interior do estado do Tocantins, no município de Formoso, Fundação Bradesco, onde era uma igreja, era apenas um trabalho missionário, e era apenas na área da casa de um irmão. Éramos poucas pessoas, uma quantidade bem pequena, mas foi ali que tudo começou em nossas vidas, e onde foi ali a maior descoberta das nossas vidas, que foi o encontro com Jesus Cristo, o perdão de nossos pecados e o nosso nome escrito no livro da vida. Depois saí daquele lugar e fui para Sandolândia, uma cidade pequenininha ali do estado do Tocantins, com uma média de 2.000 a 3.000 habitantes, e congreguei durante muito tempo também numa igreja, num salãozinho menor do que esse aqui, e éramos no começo, a princípio, apenas 5, 7 pessoas, eu, o pastor, sua esposa e seus filhos. E ali Deus fez grandes coisas no meu coração, Deus fez grandes coisas na minha vida, porque Deus, Ele usa o insignificante, Deus, Ele usa o simples para fazer o muito e para fazer o transcendental. Meus irmãos, nós vemos aqui nessa noite uma passagem da Bíblia Sagrada, em 1 Reis, uma passagem que gosto muito de meditar, que é uma história fascinante, uma experiência e um fato que aconteceu com o profeta Elias. Os irmãos sabem muito bem que aqui no capítulo 17 é a passagem onde Elias profetizou para Acabe, o rei idólatra que perverteu o reino de Israel. Ele profetizou dizendo que por aquele
tempo, 3 anos, não haveria chuva. E a Bíblia diz que exatamente aconteceu como o profeta Elias havia profetizado. A chuva se extinguiu naquele tempo, nos tempos daquela época, na terra de Israel, e Elias teve que, infelizmente, mudar de lugar, porque os profetas de Deus são perseguidos. Os profetas de Deus, muitas das vezes, são expulsos dos púlpitos da igreja. Os profetas de Deus, muitas das vezes, são ludibriados e perseguidos por Satanás e perseguidos também por lideranças. Foi assim que aconteceu com Elias. Elias passou a ser odiado, passou a ser perseguido, porque simplesmente pregou contra a idolatria, simplesmente pregou contra a corrupção, e por simplesmente falar a verdade, passou a ser inimigo de Israel, inimigo dos profetas de Baal, inimigo de Jezabel, inimigo de Acabe. E diz a Bíblia, meus queridos, que Deus deu uma ordem para Elias, disse para ele: olha, Elias, você vai ter que mudar, você vai ter que ir para a beira do rio, aqui está escrito aqui, você vai ter que ir para a terra de Sarepta, ali ficar na beira do ribeiro, né? Você vai ter que se esconder ali na beira daquele ribeiro, para que Acabe não alcance a sua vida, para que Acabe e Jezabel não destrua a tua vida. Você terá que ficar um certo tempo na beira do ribeiro Querite, ali se alimentando de comidas que os corvos levavam para ele e bebendo da água daquele rio. Eu não sei quanto tempo Elias ficou ali, mas diz a Bíblia que certa vez o rio secou-se, a água de Querite secou-se, e os corvos parou de trazer alimento para Elias. E Elias, mais uma vez, teve que buscar a orientação de Deus e teve que mudar daquele lugar, teve que fazer uma mudança geográfica, teve que sair da beira do rio Querite e ir para a terra de Sarepta. E Deus orientou para Elias dizendo: olha, você vai ter que ir para a terra de Sarepta, porque ali ordenarei a uma viúva que te sustente. Meus irmãos, eu faço uma observação dentro dessa passagem, que Elias passou por crises terríveis na sua vida. Porque fazer a vontade de Deus não significa que as coisas vão estar favoráveis a você. Fazer a vontade de Deus não significa que você vai estar ausente de padecer dificuldades. Não significa que você vai estar inibido de passar por provas, de passar por tempestades, de passar por vales. Porque Elias não estava fazendo a sua vontade. Elias estava fazendo a vontade de Deus. Ele havia profetizado para Acabe que não haveria chuva, porque Acabe tinha idolatrado a terra de Israel. Acabe, juntamente com Jezabel, tinha feito com que Israel se distanciasse do Senhor. Então Elias, inspirado por Deus, havia profetizado contra aquelas coisas. E por ter profetizado, ele passou a passar por crises. Fazer a vontade de Deus, meus queridos, muitas das vezes é crucial. Custa um preço alto. Custa caro fazer a vontade de Deus, muitas das vezes. Nem sempre fazer a vontade de Deus significa que as flores vão nascer para você. Não significa que as portas vão se abrir para você. Não significa que as pessoas vão abrir os braços e abrir um sorriso para você. Muitas das vezes fazer a vontade de Deus significa rejeição. Muitas das vezes fazer a vontade de Deus te fará viver coisas que você não quer viver, te fará passar por lugares que você não quer passar, te fará padecer coisas que você não quer padecer. Muitas das vezes fazer a vontade de Deus te fará caminhar por lugares desconhecidos da sua emoção. Mas se você simplesmente ter convicção, Deus te fará triunfar. Mesmo passando por crise, padecendo necessidades, porque quando os corvos começaram a parar de trazer alimento para Elias, quando a água do rio Querite começou a secar, Elias começou a padecer necessidades, Elias começou a padecer dificuldades, começou a padecer de uma forma terrível. Mas Elias, ele estava no centro da vontade de Deus. E o que interessa, meus queridos, não é a prova, não é o desafio, não é a dificuldade que venhamos enfrentar. O que interessa não é a adversidade, não é a tragédia que muitas
passar. O que interessa é estarmos ligados na videira. O que interessa é estarmos no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, não interessa se o crente está secando na sua vida, tenha certeza, Deus vai providenciar o livramento para você. Aleluia! Estar na vontade de Deus, às vezes custa um preço alto. É verdade, Jesus. Custa um preço alto. Mas se você continuar, e se você simplesmente ter convicção, se você simplesmente ter a fé nas promessas de Deus, eu vou dizer para você que assim como Elias escapou da fome, você também vai escapar. Aí Deus disse para Elias: Elias, sai da beira do rio Querite e vai para a terra de Sarepta, porque ali ordenarei uma viúva que te sustente. Elias, quem sabe, meus irmãos, eu conjecturo que não poderia ter imaginado que era uma viúva rica que o iria sustentar. Mas ao se deparar com a viúva, Elias teve uma surpresa desagradável. A viúva era pobre. A viúva estava em decadência, estava em crise financeiras, estava passando dificuldades e estava à beira da morte. Isso bate de cara com a lógica. Isso nos constrange. Por que Deus pensa diferente de nós? Talvez Elias pensava que era uma viúva rica. E quando a gente lê, antes de chegar na passagem onde fala da viúva pobre, a gente imagina Deus está, quando eu li isso aqui pela primeira vez, na minha primeira leitura bíblica, logo já vem a imaginação, Deus vai mandar Elias para uma viúva rica, mas Deus manda Elias para uma viúva pobre. Por quê? Porque os nossos pensamentos, porque os pensamentos do Senhor não são conforme os nossos pensamentos. Deus não precisa das coisas que nós precisamos. Deus não precisa das condições humanas para fazer os seus milagres. Deus não precisa das intervenções humanas para fazer a sua obra. Deus só espera uma coisa do ser humano: convicção. E eu quero nessa noite falar sobre, nessa tarde, eu quero falar sobre a convicção. Você precisa ter convicção. Não interessa se as barreiras estão contra você, se as coisas estão desfavoráveis. Tenha convicção no que Deus falou para você, você vai vencer. Glória a Deus. Aleluias. Então, meus irmãos, Elias, quando se deparou com a viúva, ele sabia que se Deus havia mandado ele para a terra de Sarepta, é porque Deus tinha providência. Foi esse o segredo de Abraão. Deus disse para Abraão: sai da tua parentela. E ele caminhou por mais de 2.000 quilômetros sem saber aonde ia, mas ele tinha uma convicção. Aí Deus falou para Abraão: dai no teu único filho. E ele deu, porque ele tinha convicção que Deus era poderoso para depois de morto ressuscitar Isaac. E aí Deus providenciou o cordeiro para ele. Glória a Deus. Oh, aleluias. Quando Elias se deparou com uma viúva pobre, Elias disse: olha, me dá um pouco de água para beber. Grande Deus. Me dá um pouco de água para beber. E água era coisa escassa. Aleluia. Água era difícil. E ela trouxe para Elias. Grande Aí Elias falou para a mulher: dai-me também um pedaço de pão. E ela lastimou-se, dizendo que não tinha o suficiente nem para ela e nem para o seu filho. Glória a Deus. E Elias disse: olha, não temas, faça como eu estou te dizendo, porque a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não cessará. Meus irmãos, eu fiquei pensando agora há pouco, lendo essa passagem, por que Deus mandou Elias para uma viúva pobre? Deus não poderia ter mandado Elias para uma viúva rica, se haveria outras viúvas ali, com certeza deveria existir alguma viúva rica. Mas é porque aquela viúva também tinha uma convicção, ela também tinha uma esperança, ela também tinha uma fé, ela também acreditava que Deus ia providenciar um milagre para ela. E aí Deus deu a oportunidade para ela. Deus levou o homem de Deus até a sua porta. E aí Elias fez um pedido difícil para ela dar a única refeição, para ela tirar da boca do filho e pôr na boca dele. Você acha que é fácil fazer isso?
tirar da boca do filho para pôr na boca de um homem de Deus? Mas você sabe por que muitas das vezes essas coisas acontecem? Porque muitas das vezes, para Deus fazer um milagre que vai mudar a tua história, Ele vai pedir o mais difícil para você fazer. Se prepara para fazer o mais difícil. Porque milagre custa sacrifício. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, que as pessoas não querem pagar o preço. Que as pessoas não querem jejuar, não querem orar, não querem buscar, não querem perseverar. Grande Deus, aleluia. E Deus não busca covardes para usar. Deus está buscando homens de convicção, mulheres de convicção, pessoas apaixonadas pela sua obra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. E aí ela não temeu. Deus fez o bolo, deu para Elias. E o milagre foi inevitável. Se você seguir as instruções de Deus, se você simplesmente fazer a vontade de Deus, você pode estar na beira da tábua. Se você fazer a vontade de Deus, o Senhor manda te dizer que o milagre vai ser inevitável na sua vida, porque Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. É verdade, Jesus. Deus não falha. Aleluia. Se você honrar Deus, Deus honrará você. Se você dá tudo de si para Deus, Deus também dará tudo dele para você. Você terá de Deus aquilo que você der de você para Ele. Quanto mais você der de si para Deus, mais Deus dará dele para você. Aleluia. É uma troca. Oh, Espírito Você precisa fazer uma troca com Deus. grande Deus. Honra a Deus e Ele te honra. Seja fiel e Ele te Glória a abençoa. Deus. Aleluia. Esse é o preço. Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Sabe o que eu aprendi outra coisa aqui, irmãos, para encerrar? Aleluia. Que, veja só, Aleluia. a viúva de miserável, em menos de 24 horas, se tornou próspera, rica. É verdade. Deus prosperou. Glória a Deus. Deus abençoou. Aleluia, Senhor. E quando Deus quer fazer, Ele faz. É verdade, Jesus. Veja só, ela não tinha casa, estava desempregada, não tinha renda, estava endividada. E Elias falou para ela: dai-me. Você sabe que dai-me o teu único bolinho. Você sabe o que eu aprendo? Deus, Ele não está preocupado com aquilo que eu e você não tem. Deus não vai buscar o que eu e você não tem. Grande Deus. O que temos é o suficiente para Deus usar. Oh, Jesus. Aleluia. Convicção. Glória a Deus. Deus não está atrás de doutores. O Espírito Santo falou isso uma vez para mim. Grande Estou muito preocupado com o anel de formatura, com o diploma, querendo ser doutor, isso. E Deus falou para mim que não está preocupado com isso. Grande Deus. Ele quer apenas homens de convicção, É verdade. homens de fé. É isso que Deus quer. Convicção. A convicção que você tem vai determinar o que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Tem convicção, irmão? Aleluia. Não se desanime, não olhe para as circunstâncias. Olhe para as promessas do Senhor. Olhe para o que Deus tem falado. Não interessa o que os outros falam, que se torne Satanás. O que importa é o que Deus está falando para você nessa noite. Ele te diz: você vai vencer. Você vai conseguir. O mar vai se abrir, as muralhas vão cair. E as portas vão se abrir na sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Deus não falha. Deus não erra. E Deus não mente. O meu Deus não é um Deus irresponsável. Se Ele mandar você fazer, faz. aleluia. Faz porque Ele é fiel para orar. Oh, Jesus, grande Deus. Deus não é irresponsável. Aleluia. Deus é verdadeiro. É Ele é verdade, fiel. Jesus. Glória a Deus. Ele não precisa do que você não tem. O que você tem? Oh, Jesus. Você tem a fé? Então se entregue para Deus. Porque a fé é o elo entre a tragédia e o milagre. Entre a adversidade e o triunfo. Entre o impossível e o possível. É verdade, Jesus. Confia no Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Confia. O Glória. segredo é a convicção. Davi tinha convicção. Se dispôs para enfrentar Golias. Ele não tinha estatura. Ele não tinha força. Mas ele tinha convicção no Deus que ele servia. Aí ele falou: olha, eu não tenho estatura. Eu não tenho força. Mas o mesmo Deus que me livrou do leão e do osso também me livrará desse filisteu. Oh, Senhor. Aleluia.
Moisés tocou no mar e o mar se abriu. É verdade. O segredo do mar se abrir na sua vida, do mar se abrir na sua vida, Grande é Deus. convicção, irmão, é fé, É é ousadia, é verdade. coragem, é coragem. Oh, O Senhor. mundo pode estar perdido, o mundo pode estar corrompido, a igreja pode estar vivendo um tempo de apostasia, mas nós não estamos sozinhos. Aí existe um Deus todo-poderoso, aí existe um Deus capaz de avivar o seu povo com É glória. verdade, Jesus. Oh, e esse Deus que nós invocamos, Oh, Senhor. não interessa o que a sociedade pensa, Deus de o que glória. a sociedade vai dizer, Oh, o que interessa é servir a Deus. Oh, aleluia. Eu profetizo que essa igreja vai encher. Eu profetizo que essa igreja vai ser cheia de almas. Glória a Eu Deus. profetizo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus vai abrir as comportas de salvação. E Deus vai levantar guerreiros gideonitas para pelejar por essa obra. Essa obra é de Deus. Essa obra é de Deus. Essa obra é de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe você. Assim como Ele abençoa a viúva de Sarepta. Vamos orar. Deus meu, nós te glorificamos. Deus, a minha salvação. Em o nome do meu Senhor Jesus. Eu quero te glorificar nesta noite. Eu quero te exaltar nesta noite. E te dar graças, te bendizer e pedir que assim como o Senhor providenciou o milagre